Democracia. O SESMAC é sonho, é festa. Sua melhor experiência de aprendizagem, de amizade, de família. É comemoração repleta de orgulho. Realização que se multiplica. Tem SESMAC nas clínicas e hospitais, nos escritórios de advocacia, nas academias. 2023 é o ano 50 do SESMAC e a gente deseja que seja um ano iluminado. SESMAC, há 50 anos iluminando histórias. Se apronte para votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O E-Título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o E-Título agora. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Rede Gazeta de Rádios, 94,1 Maceió, 101,1 Arapiraca e 101,3 Pão de Açúcar. Na capital, Agreste e Sertão, você está sintonizado na maior rede de rádios de Alagoas. Em todo lugar, só dá Gazeta. Os melhores locutores, notícias, a melhor programação musical, as melhores promoções do rádio e os melhores ouvintes do mundo. Rede Gazeta de Rádios. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio. Olá, muito bom dia. Boletim Gazeta desta segunda-feira, dia 9 de setembro, começando a partir de agora com transmissão ao vivo pelo YouTube no canal Gazeta News AL, pelo portal gazetaweb.com. E muito bom dia também para você que nos acompanha direto pelo canal 525 Net Claro, TV Gazeta News. Bom dia, É isso. Marcos. Bom dia para você, Thaís, e bom dia para você que nos deixa entrar aí na sua casa de segunda a sexta-feira. Estamos cumprindo hoje, né, aquele ritual importante de nossa contribuição com o processo eleitoral. Encerramos hoje a série de sabatinas com os candidatos que priorizaram a sua presença aqui no Boletim Gazeta. Hoje estamos recebendo Lenilda Luna, ela que é da Unidade Popular, e fechando esse momento da Gazeta nas eleições. Muito bem, desde a semana passada, o Boletim Gazeta realiza uma série de entrevistas sabatinas com os candidatos a prefeito de Maceió, que aqui, nesse espaço, podem apresentar as suas propostas, os seus projetos para a cidade. E para encerrar as entrevistas, a gente recebe hoje, como já apresentado pelo Marcos aqui no estúdio, a candidata Lenilda Luna, do UP. Lembrando, Lenilda, que serão 30 minutos de entrevista dividida em 2 blocos de 15 minutos cada. Os candidatos também estão respondendo, durante as sabatinas, a perguntas da população, temas variados. Lembrando que durante essa entrevista, o candidato não pode proferir nenhuma ofensa pessoal a outro candidato. As regras e a ordem de todos os entrevistados aqui no Boletim Gazeta foram definidos por sorteio, com a presença de todos os assessores de todos os candidatos. Vamos à apresentação, então, da nossa candidata. Lenilda Luna de Almeida tem 57 anos, é jornalista, pedagoga, radialista, especialista em novas tecnologias na educação. Atualmente é jornalista concursada da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Alagoas. A candidata se aproximou da Unidade Popular no final de 2014,
uma época das coletas de assinaturas para obtenção do registro do partido. Desde então, Lenilda Luna faz parte do movimento das mulheres Olga Benário, do movimento Luta de Classes. Lenilda disputa a prefeitura pela segunda vez, candidata a vice na chapa dela é a Vânia Gomes, catadora de materiais recicláveis, também da UP. Em 2020, Lenilda também concorreu ao cargo municipal. Em 2022, disputou uma vaga na Assembleia Legislativa. Bom dia, Lenilda. Seja bem-vinda ao Boletim Gazeta. A primeira pergunta para todos os candidatos é: por que você quer ser prefeita de Maceió? Bom dia, Marcos, Thaís e todos os ouvintes e espectadores também desse programa. Eu queria começar agradecendo o espaço, porque as regras são bastante injustas para os partidos criados mais recentemente. São regras que dificultam a criação de partidos. Essa coleta de assinaturas que você se referiu aí foi um verdadeiro mutirão em que a Unidade Popular foi às ruas e coletou 1.200.000 assinaturas de apoiamento. Então, a gente já considera que a nossa existência é a superação de um grande desafio. E por isso que eu sou candidata a prefeita, porque a Unidade Popular, esse partido, que foi um desejo coletivo de existência, precisa apresentar suas propostas, que são diferentes pelo fato de que a Unidade Popular se fundamenta na organização coletiva. O que nós queremos dizer para você, eleitor, é que, independente da pessoa que se apresenta e do que ela diz, que os discursos são muito parecidos, o que é preciso ver é a prática, o que está por trás. Quem é que constrói essa candidatura? A minha candidatura não é um desejo pessoal meu. A minha candidatura é uma construção coletiva. Eu represento aqui o movimento de mulheres Olga Benário, que luta contra a violência às mulheres. Eu represento aqui a luta dos direitos trabalhistas, que o movimento sindical tão aguerridamente faz e que teve retrocessos profundos, né, com a reforma trabalhista, que, na verdade, para nossa opinião, é uma desreforma. Eu represento aqui a luta por moradia, que é um direito fundamental garantido na Constituição, mas se a gente for olhar em Maceió, é um completo desastre. Os moradores, os maceioenses, estão perdendo o direito à cidade. Represento todas essas lutas. Então, se é uma candidatura que representa o povo organizado, o povo que luta por direitos, é a candidatura de Lenilda e Vânia. Lenilda, um detalhe importante é que mesmo com esse cenário, né, de barreiras eleitorais, de cláusulas aí não alcançadas, mas que quando o seu nome foi posto para o processo eleitoral, a pesquisa Quest revelou uma surpresa importante. Você já é conhecida, né, por uma parcela daqueles entrevistados, universo ali de 90 pessoas, e aparece num empate dentro da margem técnica, né, a margem de erro, com o próprio candidato Rafael Brito, que é o candidato aí apoiado pelas forças políticas de oposição que mais reúnem partidos, tem padrinhos políticos relevantes, como o governador Paulo Dantas, o ex-ministro Renan Filho, até o presidente Lula, o senador Renan Calheiros. Mas, obviamente, isso foi um start, né, inicial ali para a campanha. Como é que você pretende superar aquele percentual de início já revelado pela pesquisa Quest para tentar, obviamente, colocar sua candidatura em condições de disputa para o pleito eleitoral? Então, Marcos e Thaís, nós já somos, né, uma vitória, um marco de vitória, porque a gente, como eu disse, o partido existir, um partido de classe trabalhadora, sem nenhum empresário, nenhum político tradicional apadrinhando, que é o que acontece quando tem partidos pequenos, é porque eles são satélites de partidos maiores, de políticos tradicionais, que delegam a esses partidos menores a função de fazer um trabalho mais radical, digamos assim, que eles não podem fazer diretamente. Não é o nosso caso. Nós somos um partido que nasceu justamente da reunião desses movimentos sociais que decidiram, nós precisamos estar representados na política eleitoral. Nenhum desses partidos que tem aí representa essa nossa luta. Então, veja como a vontade do povo é soberana e é forte. A gente precisa acreditar nela. Muitas vezes as pessoas colocam, não vai dar certo, só tem pobres ali, só tem trabalhadores, funcionários, partido pobre. Acredite, porque a gente está vendo que quando o povo quer mudança, o que decide é o voto e a decisão do povo. Quem constrói riquezas e quem constrói nomes políticos também são o povo. Por que essas pessoas ricas precisam tanto convencer que elas são populares, mesmo sem ser? Porque elas sabem que o voto dos ricos é uma minoria.
nós temos uma minoria de pessoas muito ricas, que são ricas porque concentram a produção do trabalho de muitas pessoas, mantém muitas pessoas pobres em subemprego e com salários, né, baixos para poder acumular lucros. E isso é que constrói a riqueza. Na verdade, a riqueza é construída pelo trabalhador. E é isso que a gente tem que entender. Então, é o trabalhador e a trabalhadora que tem que construir também sua representação política independente e autônoma. E é isso que é a unidade popular. E as pessoas estão começando a perceber isso, e é por isso que a unidade popular está crescendo. A diferença de participação em 4 anos já é crescente, já é visível, né? Então, a gente acredita que nós podemos, se você quiser uma candidatura que representa as mulheres, mães, trabalhadoras, que têm multitarefas, que se desdobram e, mesmo assim, são apresentadoras, são dirigentes políticas, partidárias, dirigentes dos moradores, nós que sabemos dar conta de tudo. Então, é uma candidatura como essa que você precisa conhecer, porque não vai estar no horário político eleitoral, infelizmente. É uma cláusula de barreira injusta, a gente não poder se apresentar no horário gratuito, né, de televisão determinado pela Justiça Eleitoral, mas a gente aproveita esses espaços que são abertos para apresentar a você. Procure essa candidatura, conheça. Você precisa conhecer a Lenilda e Vânia, porque eu tenho certeza que é seu voto. É justamente sobre essa regra eleitoral que eu vou colocar a minha próxima pergunta, né? Você tem criticado muito essa regra que impede partidos como a UP, por exemplo, que não tem representatividade no Congresso Nacional, de dispor de tempo no guia eleitoral, de participar de sabatinas e debates. Então, como fazer uma campanha sem essa visibilidade? É apenas para defender uma ideologia? Também para defender uma ideologia, mas nós também queremos ter possibilidade de representação real. Não é só para marcar uma posição. É para marcar uma posição, para conquistar as pessoas, para elas conhecerem, elas aderirem. E essa é uma candidatura que é uma construção coletiva. Ela cresce quando você engaja. Não é uma candidatura que pode comprar apoio, né? Nós vamos existir, nós vamos crescer porque você se sente representado e identificado com essa candidatura. Porque você é uma mulher ou um homem, trabalhador ou trabalhadora, que tem filhos, que pega o busão, sente a humilhação de pegar ônibus lotado. Eu moro ali na entrada do Benedito Bentes, meu filho vai para a faculdade de ônibus, a gente sabe como é essa humilhação, e ele ainda tem uma dificuldade por ser um jovem autista. A gente sabe como é o SUS, eu sou usuária do SUS, falam que as UBS estão uma maravilha. Quem frequenta lá todo dia sabe que tem profissionais abnegados, muitos terceirizados, ganhando pouco, porque não são concursados, não têm estabilidade, mas que, apesar de toda a abnegação desses profissionais, cansados, exaustos, falta medicamento, falta exame, falta condição, e esses profissionais sofrem, porque eles que estão lá nas unidades básicas de saúde são os que são cobrados diretamente pela população por não poderem dar o atendimento que o SUS prevê e que tem verbas para isso. Então, se é uma candidatura para levar a sério, porque você não precisa de tio, você não precisa de pai numa gestão política, você precisa de gestoras que levem a sério, que não infantilizem o eleitorado, porque o povo de Maceió não é criança, sabe como é que é preciso utilizar recursos com transparência, e uma das coisas que nós queremos ter na marca do nosso governo é a participação popular. Conselhos populares, orçamento participativo, plano diretor de verdade, porque o que foi convocado aí de última hora, só para dizer que foi feito, já que está atrasado, bastante atrasado, devia ter sido revisado esse plano diretor em 2015, né, quase 10 anos de atraso. Então, plano diretor de verdade, né, para ter uma discussão aprofundada sobre a nossa cidade e como aplicar recursos que nós temos, inclusive esses que a Braskem foi obrigada a colocar para a prefeitura por reparação judicial. Não é um presente, não é porque a Braskem é amiga de Maceió, não. Ela destruiu parte da cidade e foi penalizada por isso, ainda há pouco, né, para o que ela fez. E, então, ela deu 1 bilhão e 700 milhões para a prefeitura, que nós queremos saber como é que está sendo gasto e fazer auditoria para poder aplicar melhor esses recursos, porque eu tenho certeza que esses recursos não podem ser jogados fora
plantando grama na areia da praia, que a gente sabe que grama não precisa ser botânico nem biólogo. Sabe que a grama não vai vingar ali, vai demandar carros-pipa com água, e água é um recurso caro, para tentar vingar um pouquinho e vai morrer no primeiro verão, gente. Então, não dá para jogar dinheiro fora, né? Assim. Lenilda, você falou muito da realidade de proximidade da Unidade Popular com os trabalhadores, né? Ao longo dos anos, seja pelas crises econômicas, e a pandemia acentuou isso, muitos trabalhadores se tornaram dono dos seus próprios negócios, se tornaram microempreendedores. A gente tem uma pergunta que vem das ruas falando justamente dessa pauta do microempreendedor. Vamos ouvir. Candidato, qual é a proposta que o senhor tem para os microempresários de Maceió? Me fala aí para mim, por favor. Fica à vontade, Lenilda. Então, quando a gente fala de valorizar o trabalhador e a trabalhadora, é toda a forma como o trabalhador está encontrando para se virar, que a gente sabe que é difícil ser microempreendedor, às vezes, é mais difícil até do que ser CLT, né? Não tem horário para pegar no trabalho, não tem horário para largar, trabalha no final de semana para o negócio poder vingar. Nós vamos ser parceiros, uma prefeitura parceira do microempreendedor, vamos também estimular o cooperativismo. Inclusive, a gente quer que as grandes obras do nosso município não sejam megas empresas, né, para serem contratadas, não. Não queremos. Queremos que o nosso povo tenha condições de, com cooperativas, com o trabalho emergencial bem remunerado. Aqui mesmo nós temos mão de obra para fazer essas grandes obras, já atacando o desemprego ou esse subemprego que acontece. Então, vamos valorizar bastante nos bairros, em todas as regiões administrativas da cidade, aquele pequeno, micro, né, e médio empreendedor que gera emprego, que gera renda, que tem condições de ser parceiro no bairro. Para complementar, Thaís, rapidamente, a sua vice, ela é catadora de recicláveis. Ela está ligada a alguma cooperativa? Ela é não só uma cooperativada, uma fundadora da Copvila, como ela é uma assessora de formação de cooperativas em todo o estado e em todo o país. Vânia Gomes, vocês precisam conhecer bastante a Vânia Gomes, é uma mulher que vivia lá no trabalho do antigo lixão. Quando saiu aquele lixão, ela viu uma oportunidade de criar cooperativas para coleta seletiva e reaproveitamento, né, de materiais que podem ser reciclados. E isso impacta não só de forma socioeconômica, gerando renda para comunidades, como também é um trabalho imperioso, um trabalho muito necessário para o meio ambiente, porque a gente sabe o quanto tem de microplástico, inclusive dentro de nós agora, né? Porque a gente acaba consumindo em alguns alimentos. Então, tirar o plástico, tirar o material que pode ser reciclado do meio ambiente é um dos trabalhos em que o microempreendedor, em que as cooperativas podem fazer um serviço que é necessário para toda a sociedade. E a Vânia Gomes sabe muito bem como fazer isso, e Vânia Gomes vai estar aí para ajudar, junto com várias parcerias de universidades, de serviços à micro e pequena empresa. Vânia Gomes vai liderar essa parte aí de apoio ao microempresário, pode ter certeza. 2 minutos para o término desse primeiro bloco e eu volto ao tema saúde. Lenilda, você mencionou o atendimento nas unidades básicas de saúde, a necessidade de melhorias na gestão como um todo, mas quais as mudanças significativas diante da gestão que nós temos hoje de atendimento nas unidades básicas de saúde que você traz no seu plano de governo para isso? Uma das coisas é acabar com essa transferência de dinheiro para fundações de políticos. A gente sabe que muita gente está sendo atendida e achando que precisa votar naquele político porque foi atendida lá. Isso é, inclusive, criminoso. O atendimento no SUS, com verbas do SUS, 100% SUS, é uma conquista de toda a sociedade. Você não deve isso a ninguém. E é por isso que essas verbas devem ir para os serviços públicos de saúde. As UBS, 100% SUS, requerem também que seja feito concurso público para que esses profissionais tenham estabilidade e não achem que estão trabalhando num posto de saúde devendo seu emprego a político A ou B. Não, o SUS é uma política de Estado, não é uma política de gestão. O SUS é do povo,
tem que ser defendido pelo povo. E quando você vai num posto de saúde, você vai lá para ser atendido por um profissional que sabe que ele tem que ser qualificado, valorizado, e ninguém deve isso a político nenhum, A ou B. Deve a uma conquista coletiva, social, que é o Serviço Único de Saúde. Com relação à gestão que oferece, que propõe os serviços à população, também há previsão de mudança no que nós temos hoje de serviço e na forma de atendimento? Rapidamente, Tirar as terceirizadas, colocar a gestão sob o município com controle social, como está previsto em lei na Constituição. Vamos cumprir a lei. Nada de drenar recursos e pulverizar recursos para valorizar a carreira profissional de um ou outro político. Vamos valorizar o SUS para o povo. Encerrando agora esse primeiro bloco de entrevista com a candidata Lenilda Luna, do UP. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo momento da sabatina. Se apronte para votar. É título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Como pra ele a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos, só LBV. Diga sim à prevenção. Apoio. O SESMAC é sonho, é festa. Sua melhor experiência de aprendizagem, de amizade, de família. É comemoração repleta de orgulho. Realização que se multiplica. Tem SESMAC nas clínicas e hospitais, nos escritórios de advocacia, nas academias. 2023 é o ano 50 do SESMAC e a gente deseja que seja um ano iluminado. SESMAC, há 50 anos iluminando histórias. Há 9 décadas, os fatos mais marcantes que mudaram a história do mundo, noticiamos nas páginas da Gazeta e tornaram-se as grandes memórias da sua vida. As alegrias das Copas do Mundo. A chegada do homem à Lua. Columbia, this is Houston, AOS, over. O atentado de 11 de setembro. Os avanços da tecnologia e da medicina. São tantos mistérios esclarecidos, segredos divulgados, fatos, notícias e tantas histórias que com certeza fazem parte da sua vida. Gazeta de Alagoas, 90 anos. Escrevendo sua história. Tá precisando guardar o seu veículo no centro? O estacionamento Tropical fica em frente à Secretaria da Agricultura, a menos de 100 metros do Calçadão do Comércio e do Palácio do Governo. 3 ruas de acesso e saída: Cicinato Pinto, Melo Moraes e Barão de Alagoas. Galpão exclusivo para motos, com armário para guardar capacete. E ainda, vagas para vans e carregador para veículos elétricos. Valor mensal carro, R$250. Valor mensal moto, R$100. Ligue agora, 3336-2708. Estacionamento Tropical. Muito bem, estamos de volta com o Boletim Gazeta especial nas eleições, a Gazeta nas eleições, levando para você conteúdo político. Hoje encerrando a série de sabatinas com os candidatos a prefeito que, obviamente, privilegiaram a sua participação aqui no Boletim Gazeta. No primeiro bloco já estamos aqui com a candidata Lenilda Luna, do UP, a Unidade Popular, partido aqui que não tem espaço para o guia eleitoral e, obviamente, aproveitou a sabatina, está aproveitando a sabatina para apresentar a você as suas propostas. E eu gostaria já de fazer uma provocação nesse sentido. É claro que nesse horário que muitos trabalhadores estão em deslocamento, seja com seus carros particulares ou no transporte coletivo, enfrentam, Lenilda, uma realidade cruel, que é muitas vezes a do trânsito parar em alguns pontos da cidade, os famosos congestionamentos.
E a mobilidade entrou como pauta, né? Aí da Associação Municipal em todo o Brasil, somente aquelas capitais com o perfil de Maceió, com quase 1 milhão de habitantes. Quais as propostas da UP quando o assunto é mobilidade? Esse é um assunto sério, mobilidade urbana, em todas as capitais. Maceió, como está crescendo também, porque isso não é só uma questão de ir e vir, não. É de segurança. A gente sabe a quantidade de acidentes que estão ocorrendo, porque as pessoas, sem condições de comprar carro e com o transporte humilhante que a gente tem, lotado, superlotado, estão optando muito por motos, até para poder trabalhar nessa questão, né, de conseguir uma renda. A gente acredita que alguns direitos fundamentais, né, não podem ser tratados como mercadoria. Saúde não pode ser tratada como mercadoria, a alimentação não pode ser tratada como mercadoria, escola não pode ser tratada como mercadoria. O capitalismo transforma tudo em mercadoria e a gente não pode ver dessa maneira. A mobilidade urbana também entra nisso, Marcos e Thaís. A mobilidade urbana é direito fundamental, né? O transporte coletivo, o investimento no transporte coletivo. É claro que as pessoas querem ter carro, moto, mas vejam bem, se todo mundo, né, tiver que se transportar de carros particulares, e a gente vê muitos carros com uma só pessoa indo para o trabalho atrasada e não chega lá porque tudo engarrafado, tudo congestionado, vai piorar hoje, né, porque tem o G20, então algumas vias estão sendo interditadas ali na parte litorânea. A gente não pode ficar refém disso. Eu lembro, e vocês são repórteres, sabem também, quantas matérias a gente fez do Ministério da Saúde extinto, colocando verba aqui em Maceió para ter um BRT. Onde está esse BRT? Onde está o investimento em transportes coletivos eficientes que possam deslocar a grande quantidade de pessoas que moram lá na parte alta da cidade, porque ainda tem isso. O maceiense está sendo expulso da moradia na capital, né? Tem muita casa sem gente, muita gente sem casa aqui em Maceió. É outro problema que a gente tem que resolver. E sendo expulso, está indo morar quase em Rio Largo, lá em Marechal Deodoro, e cadê o transporte coletivo para se deslocar com condições, com conforto, porque isso é direito, não é para lucrar com isso, isso é direito. Então, a mobilidade urbana tem que ser prioridade e melhorando o transporte coletivo. Não é para enriquecer a empresa privada. Por isso, a gente defende a municipalização do transporte. Porque é claro que o empresário que quer lucro não vai querer tarifa zero, por exemplo, que é um direito, né, de as pessoas se deslocarem, mesmo se não tiverem dinheiro para pagar esse transporte. E muita gente não vai para a escola, não vai para o posto de saúde, não vai para um lazer, não vai procurar emprego, já desistiu, porque não tem nem dinheiro para pagar o transporte. E isso não pode acontecer. A gente defende uma mobilidade urbana que tenha um eixo coletivo, no transporte coletivo, municipalizado, gratuito. E isso pode ser feito com uma gestão séria no município, como eu e Vânia pretendemos fazer. Vamos falar de educação agora. Como a candidata pretende lidar com os desafios na educação ainda municipal, como infraestrutura de escola, valorização de professores? O que você traz no seu plano? Primeiro, é outra questão que, da nossa visão socialista, né, de fazer gestão, que nós não vamos aceitar privatização das escolas públicas, como vem ocorrendo. A prefeitura constrói o prédio, mas entrega para uma grande empresa de educação privada, muitas vezes sem licitação ou com um processo de contratação que não é muito transparente. A gente não sabe quanto é injetado nessas empresas, quanto cada escola tem, por quanto tempo esse contrato. Fica muito difícil, porque é outro princípio, né, do serviço público. A transparência na aplicação dos recursos, eu preciso saber, a imprensa precisa saber, o contribuinte precisa saber como é que está sendo aplicado, e quando você vai terceirizando e contratando empresas e fazendo contratos, assim fica mais difícil de ter o controle de quanto está sendo aplicado na educação do município e como está sendo aplicado. Nós defendemos uma gestão municipal em que as pessoas sejam contratadas por concurso, do porteiro da escola até a merendeira, todos concursados, com uma carreira para seguir, com estabilidade, com condições de qualificação, porque todo mundo na escola tem um papel de educador, do porteiro à merendeira que cuida da nutrição
dessas crianças, todos têm que ser valorizados, qualificados, e que essa gestão pública tome conta, inclusive, dos projetos pedagógicos. Qual é o projeto pedagógico que está tendo? Eu sou pedagoga também, e a gente tem que ter uma educação para a liberdade, para o crescimento, para que essas pessoas, essas crianças que vêm da periferia, acreditem que elas podem ter ascensão social, que elas podem ter mais direitos de uma sociedade melhor. Elas não estão sendo educadas para serem entregadores, né? Os entregadores, aí, os jovens que estão de bicicleta com a mala nas costas, precisam acreditar que aquilo é passageiro, né? Que eles vão ter condições melhores de vida, que eles vão ter empregos com mais condição, mais segurança, que eles podem ser enfermeiros, pedagogos, cientistas, pesquisadores. Nós precisamos dar para a nossa juventude condições de crescer, de acreditar. E a educação é base, ela é base lá, né? Então, não pode haver, né, essa questão de ver a educação também como mercadoria, que também a educação é direito fundamental para o crescimento, para a ascensão social dos nossos, né, das nossas crianças. E as escolas têm que funcionar também sempre, porque as escolas são ponto de organização da comunidade. Eu trabalhei numa escola ali no Rosane Colo, que foi a Zumbi dos Palmares, e a gente, dentro da escola, a gente realizava conferências com os moradores, né? E aí a gente tinha parcerias para fazer a horta municipal, para fazer a compra da merenda diretamente das mercearias daquele bairro, né? Valorizando também, circulando renda naquele bairro, fortalecendo o empreendimento do microempreendedor do bairro, que é parceiro da escola, pode vender a merenda em vez de você comprar, fazer grandes compras com grandes licitações, que também não tem um controle social eficiente. Então, a gente precisa fortalecer a escola como ponto de educação, de cultura, de participação popular, de orçamento, como tudo, né? O ponto, a escola no bairro é um ponto de encontro da comunidade, de fortalecimento dos laços da comunidade e de esperança que é preciso dar para as crianças, para os jovens, para as famílias, que sim, eles vão ter espaço cada vez maior dentro dessa sociedade que é a cidade de Maceió. Lenilda, fazer uma pergunta a você sobre o recorte envolvendo o turismo, já que Maceió tem se notabilizado aí com uma procura muito grande, disputando com capitais importantes do Nordeste, a vinda, né, de pessoas para cá. E que, naturalmente, demanda também mão de obra. É para lá que tem migrado uma parte da mão de obra também aqui da capital alagoana. E nós temos uma pergunta referente ao turismo. Vamos a ela. O que eu queria saber é o que os candidatos pensam em relação ao turismo, culturalmente falando. Não só da orla, nós temos uma orla belíssima. Eu acho que é uma das orlas mais bonitas do Brasil, né? Nós temos um potencial turístico em termos de orla muito bom. Mas em termos de cultura, de museu, de folclore, o que é que, em termos de ecoturismo, o que é que os prefeitos pensam, os candidatos pensam em fazer nessa área? Pois é, né? Maceió não é só praia, não é só litoral. Maceió tem uma riqueza. Aqui em Alagoas, nós temos uma diversidade de folguedos que nenhum outro estado tem. Maceió também representa bastante isso. Infelizmente, nós tivemos um golpe duro também na nossa cultura quando perdemos Bebedouro, né? Quando perdemos o Mutange, porque são bairros que tinham muitos folguedos ali instalados e muito patrimônio histórico ali também. Então, já tivemos um golpe duro na nossa cultura aqui em Maceió, mas precisamos reconstruir, fortalecer nossos folguedos populares, porque as pessoas iam para o Pontal não só para ver Alagoas, mas para ver a chegança, né? Iam para Bebedouro para ver o pastoril ali na praça de Santo Antônio, da Igreja de Santo Antônio, iam para, né, tantos folguedos espalhados em Maceió. A gente, inclusive, é contra esses mega eventos, mega shows em momentos que são datas culturais. Nós defendemos o São João dos palhoções de bairros, com a ajuda da prefeitura, com quadrilhas, com fortalecimento das quadrilhas, né, que as pessoas com pequenos empreendimentos ali no entorno. Então, o palhoção da rua, o palhoção do bairro,
ele é cultura, ele é integração da comunidade, as famílias vão sem nenhum risco, sem demandar nenhuma grande estrutura, transporte, pegar Uber, ficar preocupado em estacionar o carro. E, convenhamos, né, com o cachê de um dos cantores do último São João de Maceió, que foi R$1.200.000, com o cachê desse, quantos palhações, quantos incentivos à cultura popular a gente poderia fazer? Com o cachê de um único show num único dia. E isso construindo palco para uma empresa privada fazer propaganda, porque o que tinha no palco não era logo da cidade de Maceió, era de uma empresa privada, que inclusive está sendo investigada, né? Então, como é que a gente usa o dinheiro, o recurso público, para, ao invés de valorizar a nossa cultura, dar palco para mega empresário explorar ainda mais o nosso povo? Não então, pode. A candidata não pretende incluir esses eventos. Pode até ter lá no Jaraguá, um evento no Jaraguá, né? Mas valorizando o que é o Jaraguá como bairro histórico. Não um mega evento de a prefeitura construir palco, infraestrutura, tudo para uma grande empresa privada de mega produção cultural lucrar com um único show, um único cachê. Imagine o que está em torno disso, R$1.200.000. Não, nós vamos repassar esse dinheiro para os produtores culturais, porque essa mesma gestão que paga R$1.200.000 para o cachê de um músico é a mesma que não pagou os produtores culturais, os artistas populares que estão fazendo lá manifestação na porta da prefeitura dizendo cadê o dinheiro, né, da lei, Gustavo, de todas as leis que incentivam a cultura. Cadê? Né? Então, esses recursos vão para mega produções privadas, isso é injusto. Então, vamos valorizar os museus, a cultura popular, que também atrai visitantes. Um turista, quando vem, ele não quer só olhar a praia, não. Ele quer saber qual é a comida típica daquela região. Cadê o nosso sururu? Né? O turista vem para saber quais são os foguetes populares que essa cidade tem, que são diferentes de onde eu venho. Cadê o pastoril? Cadê a chegança? Cadê o guerreiro? As pessoas também vêm para assistir a isso. Porque show de cantor que faz turnê nacional, a pessoa paga, né? Paga seu ingresso e vai assistir, né? Porque valoriza mais o produtor cultural e o artista local que precisa desse incentivo. Esses artistas que têm carreiras sólidas, ricas, não precisam do incentivo municipal. Eles já podem fazer, já têm carreiras consolidadas, ganham bem demais para isso. Não precisa da ajuda de uma prefeitura. Quem é que precisa da ajuda de uma prefeitura? O Chá do Pife, artista popular, né, que precisa ter palco, que precisa ter publicidade, que precisa ser conhecido. Então, é esse que a gestão vai valorizar. Porque existe um princípio aí que a gente quer inverter, de que o Estado tem que ser mínimo para ser eficiente. Quando a gente vai olhar, o Estado é mínimo para o povo, mas é máximo para os empresários, para os capitalistas, para quem... Então, quem tem dinheiro quer mais e fica drenando recursos públicos para isso. Por isso que eles querem teto de gastos. Não gastar muito com saúde, não gastar muito com educação, mas gastar a rodo com empreiteiras, por exemplo, para fazer obras enormes de duplicação que a gente não vê ali quando começa, quando termina e quanto custou. Então, a gente quer Estado mínimo para as empreiteiras, as grandes produções, as mega produções que não precisam do Estado. Estado máximo para o povo, para a sociedade. Então, já aproveitando esse gancho, quais seriam as ações para fomentar o desenvolvimento econômico e gerar empregos diante do que está sendo falado? A gente vai fazer frentes emergenciais, precisamos reconstruir muita coisa. Por exemplo, uma pesquisa da UFAO revelou que tem 800 prédios no centro que não estão sendo usados para nada, estão vazios, abandonados, se deteriorando. Enquanto isso, a gente tem 5.000 moradores de rua. Por que não fazer contratos com os próprios trabalhadores, quantos mestres de obra, quantos pedreiros nós temos nas comunidades que podem formar cooperativas, microempresas, serem contratados e aí já resolver uma parte desse problema do desemprego, que é grande, para construir casas
para as pessoas que precisam. Não só essas 5 mil que são desalentadas, desalojadas, né? Mas também para aqueles que estão comprometendo sua renda com aluguéis caríssimos em Maceió. Não conseguem nem morar em Maceió. Todas as pessoas têm direito à moradia e essa é uma das nossas prioridades. Já no primeiro dia do governo, vamos trabalhar para que ninguém durma na rua e ninguém comprometa sua renda com aluguel. Lenilda, como fizemos com todos os candidatos, né, mesmo depois dos 15 minutos que foi previsto para Sabatini, combinado com as respectivas assessorias, todos têm, na reta final, 2 minutos para se dirigir aos seus eleitores, desde já agradecendo também a sua presença aqui. Muito obrigada a vocês. E eu queria dizer, querido eleitor, querida eleitora, companheiros e companheiras, vamos acreditar nessa possibilidade, né? Pesquisas são um retrato do momento, mas o retrato que nós vamos construir é outro. Porque eu tenho certeza que se você conhecer Lenilda e Vânia, se você conhecer principalmente a Unidade Popular, que é um partido construído pelo povo, né? Não é um partido para o povo, é um partido construído nas periferias pelos trabalhadores e trabalhadoras. Se você conhecer esse partido, você vai se identificar e vai se identificar com a candidatura que a Unidade Popular está apresentando em Maceió, que é Lenilda e Vânia. Nos conheçam, nos divulguem, acreditem que é possível. Você não precisa votar em oligarquia A ou B. Você não precisa votar nas mesmas famílias que você já conhece. Tem uma opção que é a sua cara, que é a sua vida, que se identifica com você, que somos eu, Lenilda e Vânia, a Unidade Popular. Então, nos procure, estamos juntos nessa luta, não só em eleições, diariamente. Somos militantes da nossa luta social, todos os dias nas ruas, nas praças, nas fábricas, nas escolas, nas comunidades. Então, vamos seguir juntos também nessa eleição. Quer aproveitar o resto do tempo? 40 segundos ainda? 40 segundos para dizer vote 80, Unidade Popular, Lenilda e Vânia, 80, vote 80 nessas eleições. Lenilda, obrigada. Boa sorte na sua jornada. É mais um grande desafio, acredito, na sua carreira, na sua história aí. E a gente deseja, como a todos os candidatos desejamos aqui, muito boa sorte. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente segue com o Boletim Gazeta e os bastidores da política. São as eleições aqui na Gazeta. Até já. Assine a Gazeta.